Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, a gente tem que entender hoje que tem um país aí com muita gente, né, lá no Oriente, Extremo Oriente, que já montou um plano e já declarou isso abertamente que quer ser o novo líder mundial, né? E então, para isso, precisa ser instaurada uma nova ordem mundial, né? E a gente pensa, para que essa nova ordem seja instaurada, né, a ordem atual tem que deixar de existir. E é óbvio que a ordem atual ela tem por cabeça os Estados Unidos, os americanos, né? Do final da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, os americanos se consolidaram aí como líderes globais, pelo menos em potência econômica e militar, né? E seguindo um preceito que eles já tinham, né, do Destino Manifesto. O Destino Manifesto é a ideia de que os americanos foram escolhidos por Deus ali para ter uma liderança no mundo, né, e disseminar ali o American Way of Life, né, o estilo de vida americano e tal. Então eles seguindo essa visão de mundo, chegaram a essa liderança, né, com feitos heróicos também. Um americano inventou o telefone, o outro inventou a eletricidade, né? Eles inventaram várias das coisas que a gente usa rotineiramente no mundo, né? E a internet também, né? Então, você tendo invenções assim, né? Você tinha o Thomas Jefferson, né? O Graham Bell. O Tesla, apesar de não ser americano, estava lá nos Estados Unidos fazendo todas as suas descobertas, né? Então, quando você tem um país assim de ponta nesse sentido, né? Você avança, você segue na dianteira, né? Agora, os Estados Unidos, desde a sua consolidação aí nessa liderança global, eles montaram um plano para se manterem no poder. E esse plano envolve estar sempre 30 anos à frente dos seus concorrentes, em termos de poderio econômico, de poder tecnológico, de estratégia militar e por aí vai, tá? Então, alguns livros tratam disso, né? Já citei aqui algumas vezes o livro The Pentagon's Brain, né? O cérebro do Pentágono. Aí vai falar sobre a DARPA, a divisão americana de armamentos avançados, muitos projetos ali classificados, né? Secretos, em que eles desenvolvem tecnologias como algumas a gente conhece hoje já, como o bombardeiro B-12, que era um avião stealth, né? Que ele não aparece nos radares, a questão dos drones e por aí vai, a questão lá do monitoramento global. Então, eles estão sempre à frente. E aí, para essa nova ordem mundial ser instaurada, os Estados Unidos têm que sair de cena, eles precisam ser derrubados, entrar em colapso, né? E é isso que eles estão fazendo hoje em dia, né? É isso que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos, né? Para que essa ordem atual seja superada, os Estados Unidos eles precisam cair, né? A nação americana precisa cair dentro desse plano. E aí a grande pergunta que eu faço hoje para aqui que a gente vai refletir, que eu faço para vocês se eles caírem, será que o Brasil aqui cai junto? Se eles caírem lá, qual o tamanho do nosso tombo aqui também, né? Se eles sucumbirem, né? Se a cultura americana sucumbir, a liderança americana sucumbir, o que acontece, né? O problema é que os americanos consolidaram ali a democracia, né? Sendo composto por colonos de várias origens, mas principalmente da Inglaterra, vindos da Inglaterra, onde havia conflitos ali raciais, conflitos religiosos, né, conflitos de várias naturezas, os americanos colocaram ali como preceito o seu território como the land of the free and the home of the brave, né, a terra dos livres e o lar dos corajosos. E é um grande bastião, né, da consolidação democrática para o mundo. A sua Constituição tem a primeira emenda que garante as liberdades de expressão, a segunda emenda garante o direito do americano ter a posse de armas para poder se proteger caso o governo se torne tirânico, né? Então, a queda disso representa a queda de um bastião das liberdades em geral no mundo, né? Mas, como não poderia deixar de ser, não é só o Brasil que está aparelhado pela esquerda, lá também está super aparelhado, né? Vocês veem nas loucuras que a gente presencia aí no noticiário, se é que
que se é que esse noticiário chega aqui no Brasil, que é difícil de acompanhar exatamente, e quando chega, chega completamente enviesado, né? Chega com uma interpretação totalmente esquerdista, né? E pessoal, essa realidade americana, essa estratégia para derrubar, né, a liderança econômica e cultural e bélica americana tá em xeque, né? A gente provavelmente está diante das eleições mais importantes da história recente da humanidade, porque essas eleições americanas vão determinar para o mundo todo a continuidade de uma luta em favor das liberdades ou a falência dessa luta pelas liberdades e uma era meio sombria, meio tenebrosa. Não vou dizer para vocês que se o Donald Trump ganhar vai ficar tudo lindo e a democracia vai prosperar, e se ele perder o mundo vai entrar numa era das trevas, mas é isso que está em jogo no final das contas, né? A gente pensa assim, mas lá nas Coreias e em outros países, né? Nas Coreias, não na Coreia do Norte, em outros países assim onde a liberdade é cerceada, tem controle da internet, né? Tem controle populacional, tem controle de natalidade, o Estado controla e interfere na vida do indivíduo, né? Determina ali várias coisas que não podem ser feitas, tem uma patrulha do pensamento, tem uma polícia política, tem uma perseguição a quem pensa diferente e tal. Esses países são muito estranhos, né? Pessoal, isso está acontecendo no Brasil já, né? Você vê toda essa tentativa de formalizar leis aí para cercear a liberdade de expressão, entre outras medidas, e está acontecendo em larga escala nos Estados Unidos também, né? O conglomerado midiático, né? O complexo industrial militar, os lobbies políticos ali emaranhados no sistema educacional, no sistema econômico, no sistema judiciário também americano, está tudo impregnado lá. Então hoje a humanidade está lutando ali para manter as suas conquistas de liberdade de expressão, liberdade de consciência, livre associação, conquistas essas que foram vencidas com grandes custos, né? Grandes perdas, né? E vidas foram perdidas, sangue derramado para conseguir essas conquistas. Isso tudo a gente vê entrando em xeque, né? Estando sob risco de se esvair, deixar de existir. E aí você vê que esse país do Oriente, que quer ter essa liderança global, que trata a sua população ali monitorando tudo, cerceando as liberdades, controlando o que é publicado na internet, reprimindo aquele que coloca alguma crítica ao governo e tal. Esse modelo eles já exportaram para aqui, para o Brasil, né? Você acha que esses projetos são ideias mirabolantes que fabricadores de leis aqui no Brasil tiveram? Não, isso é tudo importado. Você acha que isso está acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo? É uma coincidência? Não, isso é um plano. A gente está vivendo um cenário de guerra já, tá? Alguns falam de um cenário de Terceira Guerra Mundial, outros já falam de Quarta Guerra Mundial, né? Porque alguns analistas consideram que a Guerra Fria foi a própria Terceira Guerra Mundial, agora seria a Quarta. Então nós estamos vendo ali uma corrida armamentista, um conflito econômico, né? Uma disputa econômica, uma disputa política, uma disputa ideológica e uma disputa bélica também acontecendo. E nós precisamos saber que nesse ano tem as famosas eleições americanas, que tem aquela surpresa de outubro, né, que antecede as eleições, sempre que acontece alguma coisa estranha antes das eleições nos Estados Unidos, mas além disso, né, nós estamos aqui como Brasil tentando consolidar ali uma reforma no Estado, fizemos a reforma da Previdência, agora uma reforma tributária está aí para ser encaminhada, e a gente está tentando consolidar essas reformas, mas calhou de ser 2020, ano de eleição americana. E eu digo para vocês, talvez as eleições mais importantes dos últimos tempos. E não tem só eleição lá nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui no Brasil eleições municipais ali para vereadores e prefeitos, e temos também, no futuro próximo, haverá eleições para os presidentes da Câmara e do Senado, né? Que é o poder legislativo. Então aqui também a gente está vendo um cenário de corrida eleitoral. E isso tudo junto, esses grandes conflitos de poder, tem que colocar em nós a certeza de que, assim como dizia o Franklin Roosevelt, né, o presidente americano,
nada que acontece na política acontece por acaso. Se algo aconteceu, é porque foi feito para ser assim. Tudo que está acontecendo tem um fim político, tem um jogo de poder envolvido. Lá nos Estados Unidos a coisa tá feia, o negócio tá bravo lá, tá complicado. O presidente Donald Trump tem visto ali que está atrás nas pesquisas de opinião. A gente, claro, já viu que pesquisas de opinião no ano de 2016, nas eleições americanas, tiveram uma margem de erro grande, e aqui no Brasil também, no ano de 2018, tiveram uma margem de erro muito grande também. Mas isso talvez tenha mexido com o presidente americano, ele tem mudado um pouco o tom. Tem falado mais a favor do distanciamento social, mais a favor do uso de máscara, mais a favor também das injeções que estão sendo pesquisadas lá por várias empresas grandes da indústria farmacêutica. Isso tem desagradado uma base de apoio dele, né? Alguns influenciadores estão decepcionados, alguns até falaram que não apoiam mais o presidente Trump e tal. Então a situação está bem incerta lá e está bem estranha. E a pergunta que fica é, se eles caírem lá, será que atrapalha muito aqui? Essa é a preocupação que a gente tem que ter e nós precisamos já nos preparar para isso, porque falta menos de 100 dias para o dia 3 de novembro, dia das eleições americanas. Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo. A taxa de pobreza, por exemplo, no Brasil chegou ao menor patamar em 40 anos. Né? O auxílio emergencial acabou garantindo ali a subsistência de um número maior do que a metade da população brasileira. Tá? Se a gente olha os dados, né, em junho de 2020, 3,3% dos brasileiros, que se você for somar são quase 7 milhões ali de indivíduos, né, viviam na extrema pobreza. Né? 3%, 7 milhões de brasileiros vivendo na pobreza extrema. Nesse mesmo período do ano passado, o contingente era de 14 milhões de pessoas. Tá? E então a gente está vendo aí essa melhora, né? Então, a extrema pobreza chegou ao menor patamar em 40 anos. Isso é muito bom. A gente teve, por exemplo, a Bolsa de Valores fechando acima dos 105 mil pontos pela primeira vez desde março. Muito positivo esse dado também. O dólar ali fechando numa leve alta, né, depois dessa reunião do Fed, que é o Banco Central americano. A gente teve, se a gente for olhar em porcentagem, né, a Bolsa de Valores subiu 1,44%, fechando com 105.605 pontos e renovou essa máxima de fechamento desde o dia 4 de março, né, quando encerrou em 107 mil pontos. A questão do câmbio, né, o dólar comercial, ele abriu em queda, o que em tese é positivo, chegando a cair até o valor de R$ 5,12 no início da manhã de ontem, só que aí reverteu esse movimento, passou a subir, né? Acabou fechando em R$ 5,17, com uma alta de 0,29%, né? Uma alta discreta. Agora, isso foi uma reação a uma medida tomada pelo Banco Central americano de manter os juros básicos dos Estados Unidos num patamar entre 0% e 0,25% ao ano. No fim dessa reunião de hoje, o pessoal do Banco Central americano reiterou esse compromisso de usar todas as ferramentas para apoiar a economia do planeta em meio à alta uma nova alta aí de casos positivos aí da crise de saúde, né? Mas é claro que lá nos Estados Unidos, como muita gente usa o dólar, né? E várias dívidas aí vão vencer agora nesse ano e eles vão precisar de dólar para pagar essas dívidas, então eles conseguem imprimir dinheiro lá sem gerar um problema grave de inflação como a gente vê aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos também o índice Dow Jones, que é o índice da Bolsa de Nova York, fechou o dia com uma alta de 0,61%. Só que aí a gente começa a ver, né, esses movimentos de uma eventual redução definitiva para zero nos juros lá nos Estados Unidos. Isso ia aliviar um pouquinho as pressões de câmbio em país emergente, como é o caso do Brasil, tá? Só que, porém, a confirmação de que o Banco Central americano pode continuar injetando dólar na economia norte-americana através de outros caminhos, né, como a compra de dívida das empresas,
também pode reduzir a cotação do dólar por aqui, tá? E então, depois dessa decisão ali, os investidores estão monitorando esses desdobramentos de uma nova rodada aí de estímulos fiscais lá nos Estados Unidos, né? Na próxima semana, por exemplo, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai se reunir para decidir o futuro da nossa taxa básica de juros aqui, a taxa Selic, que hoje está em 2,25%, tá? Aí tivemos uma outra notícia interessante, né? Porque com a justificativa de dar fim à decadência econômica e também ao problema da criminalidade no Rio, o deputado federal Daniel Silveira, ele propôs uma solução que seria, por meio de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para que a cidade do Rio de Janeiro voltasse a ser capital federal, mas não capital federal isolada, né, como era antes com o estado da Guanabara, mas dividindo esse status de capital com Brasília, né, e o Congresso seria transferido para o Rio de Janeiro, né? O segundo deputado, segundo ele defende no próprio texto do projeto, é incontestável que o Rio de Janeiro é mais capital que Brasília, né? Segundo o projeto ali, porque abriga as bases das instituições federais e os ministérios e a maior quantidade de servidores federais do país. Eu não sabia desse dado, né? Que Rio de Janeiro tem mais servidores federais que Brasília, mas interessante, né? E ele argumenta que outros países avançados têm essa dinâmica de duas capitais ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a cidade de Bonn, na Alemanha, que é a ex-capital, né? E atualmente é considerada uma cidade federal e cedia 6 ministérios, né? Lembrando que a capital propriamente dita da Alemanha é Berlim, mas Bonn é considerada uma cidade federal. Era a capital, mas continuou com o status de cidade federal e tem esses 6 ministérios ali. Na Rússia, por exemplo, né, São Petersburgo é considerada uma segunda capital, né, tirando Moscou. Na África do Sul, eles dividem até em 3 capitais ali, como Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein. E no próprio território chinês você tem Pequim, sendo considerada uma espécie de capital do norte, e Nanquim, uma capital do sul. Coreia do Sul também representada por Seul e Sejong ao mesmo tempo. E nesse texto a ideia do deputado é que o presidente pudesse despachar regularmente do Rio de Janeiro, sendo considerado cidade federal, que teria de volta para cá a sede dos ministérios, né? No Rio de Janeiro. Isso teria uma função de amenizar o isolamento dos políticos em Brasília, né? Segundo o deputado disse, né, as capitais distantes da população reduzem a famosa prestação de contas, né? E ele disse também que o Rio passa de problema a solução, né? Seria uma vitrine da recuperação do Brasil. Essa proposta ela já foi dada entrada nela no dia de ontem e vai aparecer no site da Câmara se obtiver as 171 assinaturas necessárias. Então, essas são as notícias aí mais importantes que aconteceram, tá? Pessoal, vamos ficar de olho aí, porque a gente está vendo... Eu arrisco dizer para vocês que nós estamos já num cenário de guerra de âmbito global, né? 2 potências disputando, uma potência reinante e uma outra almejante, tentando fazer valer a sua vontade. Se você olhar a influência que essa potência desafiante lá oriental está tendo, né, a presença, né, com essa disputa tecnológica, né, a questão dos celulares, questões também da crise de saúde, né, das injeções, das pesquisas e curas e tal, as influências na compra de empresas, né, nas influências nos estados e municípios ali, emprestando muito dinheiro também, a gente vê que tem uma disputa acirrada aí acontecendo e eu acho que os americanos não vão aceitar pacífica ou passivamente uma derrota dessa natureza. Então, é um cenário que está nebuloso, temos que ficar de olho aí e a gente fica pensando, se der zebra para eles lá, até que ponto dá zebra para a gente aqui também, tá?
tá? Se você quiser ter mais conteúdo, clica aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo. Seja membro, você vai ter acesso ao Direto do Bunker, que é nosso vídeo exclusivo à noite. Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, que ajuda muito aqui o canal a ter visibilidade, tá bom? Um abraço para você, desejo tudo de bom, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Um abraço, valeu!